a sua melhor companhia. Bom gosto e qualidade no ar. É aqui. All Music. A número 1. A cada momento, uma mensagem de amor e fé. Esta é a rádio Evangelizando Corações. A rádio que você está ouvindo é esta. Nosso compromisso é com a palavra de Deus. Aqui você ouve louvores, mensagens, a verdade do Evangelho. A sua melhor companhia está no ar. Está no ar, toda a emoção. Nosso ouvinte, nosso amigo, é pra você esta canção. Som da nossa rádio, você sintonizou. Uma realização. Paulo Sérgio. Nossa próxima atração é uma produção independente. As informações e opiniões. A nossa próxima atração é uma produção independente. As informações e opiniões. Começa agora o programa Espaço Psi Vida. A cada 2 minutos, uma mulher é espancada no Brasil. 80% dos casos são agressores, são os parceiros, marido, namorado ou ex. Nos afastamos do convívio social, passamos a ter o convívio familiar. A convivência diária, a dinâmica de cada um na casa, com seus filhos, no mesmo espaço, crises financeiras, aumento do consumo do álcool, tudo isso e muito mais potencializa os conflitos e os confrontos que estavam latentes, tornando-os agora manifestos. O programa Espaço Psi Vida trouxe em pauta durante o mês de agosto a violência em tempos da pandemia. Falamos sobre violência nas relações conjugais, violência contra o idoso. Hoje iremos falar sobre a violência contra a mulher. E na próxima quarta-feira iremos falar sobre a violência infantil. A violência doméstica nesse período, no estado do Rio de Janeiro, teve um aumento de cerca de 50% nas denúncias. Vivemos uma sociedade machista, patriarcal, que culpabiliza a mulher pela agressão. Mulheres sofrem a violência física, moral, psicológica, patrimonial, sexual, até chegar ao feminicídio. Nunca fique calada. Denuncie. Nossos municípios, alguns deles, têm a Patrulha Maria da Penha. Bom dia, meus amados, bom dia, minhas amadas. Eu sou Marleide. Hoje nós estamos aqui para falar sobre violência doméstica. Quero dar um bom dia ao nosso querido e companheiro pastor Paulo. Obrigada por estar aqui conosco. Eu quero dar um bom dia à doutora Mariângela, que está aqui conosco, e a nossa querida Lara. Doutora Mariângela é advogada, já esteve aqui, é um prazer tê-la de novo. E a Lara Taborda é psicóloga, ela está online na nossa live. Participe, compartilhe, façam perguntas pela live ou pelo WhatsApp da rádio DDD 21 9895 31752. Vou agora apresentar as minhas convidadas. Doutora Mariângela, eu gostaria que a senhora se apresentasse de novo para o nosso público. Fique à vontade. Muito obrigada, mais uma vez, pela oportunidade de estar aqui falando de um tema tão importante e relevante. Meu nome é Mariângela de Castro, eu sou advogada sistêmica, empreendedora, colunista no portal Cidade 24 Horas. Eu já convido, a conhecer a minha coluna Direito, Café e Prosa. É um prazer estar aqui novamente com vocês nesse pré-almoço. Ai, que bom. Doutora, curiosidade de algumas pessoas que da última vez que a senhora esteve aqui, a senhora fala que a senhora é advogada sistêmica. A senhora pode explicar? Então, a advocacia sistêmica
ela está ligada à postura e o olhar para o conflito, né? O olhar diferenciado, a ideia de menos litigância, menos contencioso, procurar a entender, né, como que aquele conflito surgiu na vida do cliente, o contexto daquele conflito. Muitas vezes, quando a gente olha mais para o conflito, antes de procurar o judiciário, a gente consegue ajudar na raiz, que aquele conflito não retorna na vida daquele cliente. Muitas vezes a sentença ela não resolve o conflito, né? Entendi. E a importância do olhar sistêmico é trazer o fortalecimento do próprio cliente, que ele resolve o conflito, né? A gente facilita, o advogado sistêmico, a mudança de postura é isso. Eu falo com meus clientes que eu vou facilitar, ajudar ele vou facilitar o seu conflito. Aí ele amadurece, né? Ele cresce resolvendo o próprio conflito. Ai, que bom. Ficou esclarecido. Obrigada, doutora. Temos aqui na live a nossa querida psicóloga Lara Taborba. Ela não gosta de ser chamada doutora, assim também como eu. Querida Lara, bom dia. Seja bem-vinda. Se apresente ao nosso público. Com prazer. Muito obrigada, Leide, pelo convite carinhoso. Eu estou muito feliz de estar aqui. Queria estender o meu bom dia a todos os ouvintes. A doutora Mariângela, que apesar de eu não conhecer ao vivo, conheço pelas redes, conheço o trabalho, admiro muito. Então, vocês estão de máscara, né? Estou vendo. Eu estou sem máscara porque eu estou em casa, cumprindo quarentena. Eu estou em Porto Alegre no momento, com a minha família. E nesse momento de pandemia, a nossa atuação tem sido online, né? Tanto da psicologia como de muitas outras profissões. E é um prazer estar aqui hoje, falando com vocês. Eu sou psicóloga formada aí pela UF de Rio das Ostras, conheci Marleide na faculdade. Sou especializada em terapia de grupo e clínica com mulheres, né? Eu estou, no momento, cursando mestrado na Federal do Rio Grande do Sul, onde eu pesquiso questões relacionadas ao universo feminino, né? Estudos de gênero, saúde mental das mulheres, parentalidade, sexualidade feminina, educação. Portanto, essa questão da violência doméstica e da violência contra a mulher é uma questão que me atravessa desde muito antes da faculdade, mas que com a faculdade tomou uma proporção de um estudo, né? De uma pesquisa. E é muito importante a gente estar aqui nesse momento discutindo, conversando sobre essa questão. Acho que é isso. Gostaria muito de ouvir vocês, né? Temos muito a conversar e responder as perguntas aí da Marleide e do público. Obrigada de novo pelo espaço. Obrigada, querida, por você estar aqui conosco nesta manhã. Falar aqui com meus queridos, né? A Vanessa, a Nilva, o Fernando, a Tereza. Obrigada, querido, por estar aqui assistindo conosco. São 11 horas e 5 minutos e vamos dar aqui continuidade, né, ao nosso programa. E nós sabemos que a pandemia nos colocou nesse lugar, né, aonde estamos assistindo, como diz Jung na psicologia analítica, a manifestação das sombras, né, e aí a gente vê isso nitidamente nas redes sociais. As pessoas antigamente eram tímidas de se expor, mas hoje não há mais essa timidez, ao contrário, eu percebo que há um prazer nesse lugar. Para falar de violência doméstica, eu vou pedir aqui para a doutora Mariângela que ela faça uma explanação sobre o conteúdo. Fique à vontade, doutora. Então, a violência doméstica, ela é tudo que acontece no âmbito doméstico, lá. Por isso que ela não está relacionada à agressão do marido, do namorado, do irmão, do pai. É o que acontece no âmbito doméstico. É isso que diferencia os outros enquadramentos, né, do Código Penal. Por isso que nós temos a legislação Maria da Penha para a violência que acontece contra a mulher no âmbito doméstico, no âmbito do lar, nas relações afetivas. Ela está ligada à violência ocorrida pelo pai, pelo irmão, pelo marido, pelo namorado, está ligado a lar e afeto. Certo. Lara, você quer fazer uma explanação breve para que a gente possa dar introdução às perguntas?
Eu venho corroborar tudo que a doutora falou, é exatamente isso, né? Mas eu acho muito importante que a gente faça essa distinção entre o que é a violência doméstica e a violência específica contra a mulher, porque, como a doutora bem disse, a violência doméstica é tudo que ocorre dentro da família, né? Dentro do lar, da casa das pessoas. Pode ser, inclusive, por exemplo, entre mães e filhos, entre pais e filhos, entre irmãos, etc. Já quando a gente fala de violência específica contra a mulher, a gente precisa lembrar que, normalmente, essa violência ela é motivada por questões de gênero, né? Por ser mulher, ela está relacionada, historicamente relacionada, ao poder dos homens sobre o corpo das mulheres, das crianças, o patriarcado, né? Como a gente costuma falar. O que é isso? É ver as mulheres como seres menores ou inferiores, ou como propriedade privada deles, e não sujeitos de direito, né? Essa violência, ela tem muitas causas, acho que a gente vai conversar sobre isso bastante agora, né? Mas a gente tem percebido que a gente está sofrendo uma pandemia dentro da pandemia, ou seja, nesse contexto da Covid-19, da quarentena, em que as pessoas estão todas dentro de casa, tendo que ficar mais dentro de casa, tem crescido assustadoramente os casos de violência, tanto doméstica quanto contra as mulheres, né? Mas eu acho que é essa questão, né? A gente precisa falar disso, a gente precisa dar visibilidade às sombras, como bem disse a Marlene. No atual cenário de isolamento social, houve um aumento dos atos e das denúncias. Como é que vocês vê esse cenário? Doutora Mariângela. Então, aumenta o nível de convivência, né, que a gente até abordou um pouquinho na minha outra participação. E o que acontece também é que as pessoas estão em casa, não tem aquela velha premissa, né, infelizmente, que a gente torce para que isso caia. Em briga de marido e mulher não se mete a colher. Os vizinhos estão em casa ouvindo essa agressão. Então, tem gente hoje que está conhecendo um vizinho agressor e que ele não sabia, porque as pessoas estão convivendo, estão ficando mais tempo em casa. Isso faz com que o número também aumente. E aí as pessoas acabam se incomodando, batem na porta, e o aumento da convivência. É preciso que a gente entenda que essa premissa caia, que muitas mulheres estão passando sofrimento dentro de casa, né? Porque não podem sair para trabalhar, aí tem as crianças dentro de casa também. A pandemia pegou todo mundo, muda o humor e a cabeça, o psicológico de todo mundo. E aí, ter que conviver com esses conflitos todos, a dinâmica de poder nossa ainda, infelizmente, da sociedade, da família, parte-se de que o homem tem o poder dentro da casa, e qualquer coisa que estremece essa dinâmica, né, resulta em violências, como a doutora Lara, né, falou, não é só a violência física, a violência psicológica, a violência patrimonial, a violência sexual, né, a ideia de que o sexo é uma obrigação, isso tudo a gente tem que trabalhar para haver essa mudança. Aí, da violência sexual. Ficou aquela ideia de que os casais estão se relacionando sexualmente mais durante a pandemia. Só que nós não estamos vivendo um momento de férias dentro de casa. Então, não quer dizer que isso está aumentando, porque dentro de casa a gente está com conflito, o medo de perder o emprego, as pessoas que são empreendedoras estão perdendo cliente. Então, não é um momento só de lua de mel. E aí, se dessas pessoas está achando que e aí parte para a obrigação, entra a violência sexual. Ela fez um recorte muito importante, não é só a violência física. Quando a gente fala de violência doméstica, a gente acaba se atendo à violência física. A violência psicológica, ela não deixa vestígios no corpo, mas deixa marcas na alma e no psicológico dessa mulher, talvez mais difícil de recuperar do que a própria violência doméstica. Inclusive com demandas com ideação suicida e tentativas. Sim. Quando a senhora fala da questão da família estar dentro de casa e a sociedade acha que estamos em férias e que estamos em lua de mel, exatamente. E aí remete à questão da libido, que para Jung, essa energia psíquica que estava voltada para o mundo, agora por conta da pandemia e que nós também vivenciamos um luto coletivo pelo o alto número de óbitos, mais de 100 mil, essa energia está voltada para a gente. E se nós estamos passando por vários conflitos, porque a pandemia nos coloca nesse lugar de conflito,
esse libido está um pouco recolhido, né? E às vezes, não estamos mesmo a fim de transar, não. E precisamos dizer ao nosso parceiro que não estamos bem para poder fazer o ato. E assim também o homem, quando ele está com as suas preocupações, preocupado em perder seu emprego, ele também, quando não tiver com condições, ele também tem que dizer para sua companheira que não está. É importante esse diálogo, né, doutora? Sim, é muito importante. Quando eu falo que o Rio de Janeiro teve mais de 50% de denúncia, como é que fica essa questão da subnotificação, Lara? Então, eu gostaria de retomar, é claro que a subnotificação, ela já existe normalmente, num contexto de pandemia, ela se agrava. Eu gostaria de retomar rapidamente algumas questões que você pontuou, e tanto quanto a doutora Mariângela, que é a questão dos dados, né? O que a gente está falando de fato, assim? A gente sabe que essa quarentena forçada, como bem colocou a doutora, ela está trazendo um aumento da angústia no geral, como você colocou, Marlene, da angústia, do luto, das preocupações pela vida, tudo que a gente não sabe. Nós vivemos um tempo de extensos não saberes, a gente não sabe de nada, né? Mas, de fato, o que tem acontecido? A gente sabe que em momentos de crise, seja econômica, social, política, as mulheres são as primeiras a sentirem os impactos econômicos e psicológicos da crise. Por quê? Porque elas normalmente dependem financeiramente, em muitos casos dependem financeiramente do companheiro ou companheira para criar, né, os seus filhos, para gerir a sua casa. Elas ficam mais em casa, e esse estresse do confinamento imposto, essa situação de vulnerabilidade econômica, é que está no cerne da violência doméstica. E a gente está falando de um fenômeno que é mundial, que não é só no Brasil. A mídia de todo mundo, desde o início da pandemia, vem apontando o aumento desses casos, né? Só para ter uma noção, assim, eu vou trazer alguns dados. Eu acho que a maioria das pessoas conhece o 180, que é o Disque Denúncia da Violência contra a Mulher, que é um serviço do governo, né? Do governo do Brasil, através do Ministério da Mulher, da Família e do Direitos Humanos. Esse serviço registrou 40% de aumento das denúncias entre março e junho de 2020, quando comparado com os meses que antecederam a pandemia, ou seja, janeiro, fevereiro, né? 40%. E um outro levantamento que foi feito pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, a pedido do Banco Mundial, ligado à ONU e à Comissão de Direitos Humanos da ONU, revela o aumento de 431%, olha isso, em relatos de briga de casal por vizinhos em redes sociais, entre fevereiro e abril desse ano, bem como um aumento de 22% dos casos de feminicídio em 12 estados do Brasil, entre março e abril de 2020, comparando com o mesmo período do ano passado. Então, o que é isso? É o que a doutora Mariângela apontou. As pessoas estão tendo conflitos dentro de casa, isso está ficando mais visível ou mais audível pelos vizinhos, e estamos passando por esse... Assim, as pessoas estão denunciando, o que eu acho bom, porque esse dizer em briga da marido e mulher não se mete a colher, isso é uma forma da gente invisibilizar a violência doméstica. Então, assim, existem, inclusive, eu não posso falar muito sobre leis, porque eu não entendo, mas eu vejo ao meu conhecimento que existe, inclusive, um PL que prevê que moradores e síndicos de condomínio têm o dever de denunciar às autoridades competentes os casos de violência doméstica, e que não fazê-lo configura omissão de socorro. Ou seja, a gente precisa parar de pensar que essa questão é privada. Essa é uma questão social que precisa ser discutida. O que acontece quanto à pergunta, né, que a Leide me fez sobre a subnotificação? As mulheres normalmente já têm muitas questões para denunciar a violência quando essa violência parte de um companheiro, do marido, ou às vezes de um filho, porque tem laços afetivos envolvidos aí, e a mulher muitas vezes se encontra numa posição de muita vulnerabilidade. Agora, nesse momento de pandemia, mais ainda, porque essa mulher não pode sair de casa para ir até uma delegacia, né? Ou seja, ela se torna muitas vezes refém desse agressor dentro de casa, sem ter como pedir socorro, pedir ajuda.
Entendi, lá. Pode acrescentar um detalhe? Pode E sim, a doutora. subnotificação, ela ocorre também por causa desse padrão da sociedade. A mulher, ela é desacreditada. Ela fala da violência sexual e da violência doméstica e muita gente não acredita. Fulano não é capaz de fazer isso. E aí ela tem que contar na família que às vezes também acredita, mas não quer levar aquilo à frente porque há a prisão do agressor. E aí, nessa hora, eles priorizam a integridade física do agressor, mas não dessa mulher, né, que acaba não denunciando, e ocorre o risco de acontecer novamente. É preciso entender que a violência doméstica, geralmente, ela começa antes com violência psicológica, privação do patrimônio. Então, ela fragiliza essa mulher no nível que, quando ocorre a violência física, ela já está psicologicamente, vamos dizer assim, amarrada, né? Ela já está psicologicamente fragilizada. Ela fica sem força para tomar atitudes. E a gente ouve muito assim, que a igreja ajuda, que o irmão ajuda. Mas qual é essa ajuda que você está dando para essa mulher? Porque criar filhos não é só cesta básica. É ajuda para essa mulher se reerguer, você vai dar um tempo para ela, você vai dar proteção, segurança para ela e para o filho dela. Você está entendendo? Então, assim, não é simplesmente falar assim, que ela teve ajuda e não quis sair de casa. Para a gente, ser humano, se cuidar e se sentir seguro, precisa muito mais do que uma simples cesta básica. E ouvir essas coisas também fragiliza ainda mais a mulher. Ela parte do princípio que ela que é a fraca, então eu não vou denunciar, porque e começa a se culpar por estar naquela situação. Sim. E aí a gente vai entrar mais à frente no tema do apoio. Quanto à questão das causas, né, que leva a esse ato de violência, eu achei pertinente a participação da doutora Mariângela nós falamos sobre as relações que estavam em conflitos, e ela pontuou muito bem quando ela disse que precisamos também ter um olhar para a pessoa que está agredindo, né, quanto o agressor. E eu achei essa fala da doutora belíssima e de um grande aprendizado para nós que somos profissionais, né, da psicologia, que nós acolhemos essa mulher que está sofrendo esse ato de violência, mas também precisamos ter um olhar e desenvolver trabalhos, né, de acolhimento para este homem que está cometendo esse ato de violência, porque precisamos ter a condição de compreender o porquê desse ato de violência. Como é que a senhora pode contribuir nesse aspecto, doutora Mariângela? Então, é que a gente fala muito, sim, de racismo estrutural, né? E hoje não é a pauta, mas é só para mim fazer a ligação que o machismo, né, o patriarcado, ele é a estrutura da nossa sociedade. É o que eu falei na minha outra participação. Nós temos aí 50, 70... Depois eu vou trazer uma data mais exata, do movimento feminista, né? Até 1950, a mulher ainda tinha o CPF do marido. Isso dava para ele uma autoridade, um poder sobre aquela pessoa. É o que você falou, a mulher era tida como moeda de troca, literalmente. Ela saía do poder do pai, que passava para o marido, por uma questão de troca, de dote. E isso ainda reflete no sistema da sociedade. Os meninos, os agressores de hoje, eles foram criados nessa ideia. Então, não é passar a mão na cabeça e coitado, mas é explicar, é sentar, é acolher e mostrar, porque tenho até um grupo, procurem no WhatsApp, chama, no WhatsApp, no Instagram, Memo ao Contrário, depois eu vou te passar para você colocar nas suas redes. Sim. São homens que se reuniram para conversar sobre isso e eles foram descobrir questões que o machucam também. O outro lado, o machismo, ele machuca o homem também. Nós temos privilégio na questão de mulher, nós podemos chorar, nós podemos falar sobre... Nós falamos do nosso sentimento com muita facilidade. O índice de suicídio nos homens é maior por causa disso. Sim. Então, é preciso olhar para onde o machismo também machuca e maltrata esse homem e inseri-lo nessa luta de igualdade de gênero, porque para eles também é ruim essa sociedade fundada no machismo. Os coloca como um agressor. E quem quer ser um agressor? Entendeu? Aqueles meninos que brincavam, muitos enamorados desde a adolescência, aquele amor lá, ele queria se tornar um agressor na vida adulta? Não era isso, não foram essas as promessas trocadas. Então, é resultado dessa sociedade, dessa cultura que ratifica a violência quando fala que em briga de marido e mulher não se mete a colher. Os homens não conversam sobre isso. Duvido que...
como a gente acolhe as nossas amigas, quando há um agressor, há um amigo que fala com ele, fulano, por que você fez isso? Você está entendendo? E isso é preciso falar, é preciso ter esse acolhimento para que esse agressor mude. Né? Entendi, doutora. Lara, você quer explanar essa questão? Quero. Você falar sobre as questões, eu percebo que a criança que tem um ciúme excessivo dessa mãe, né? E aí, inclusive, de algumas amigas da mãe, quando adolescente, quando adulto, passa a ter ciúme nas relações, e quando se relaciona também, o ciúme é muito forte nesse lugar. Você pode falar, aproveitar a fala da doutora Maria Ângela e pegar... Pegando o gancho da doutora Maria Ângela, assim, ela colocou como sempre, como estou adorando, Maria Ângela, você já fiquei sua fã. Ela está sendo pontual, exatamente isso. A gente está falando de machismo estrutural, a gente está falando de uma sociedade condicionada historicamente a desvalorizar a mulher e a colocar o homem num papel de super forte, que muitas vezes não condiz com a realidade. E eu assim, faço coro com a Leite quando ela fala que nós, psicólogos, e também outras pessoas que trabalham com saúde mental, ou líderes religiosos, ou líderes comunitários, precisam ter um olhar acolhedor sobre esses homens, porque muitas vezes os homens simplesmente repetem um padrão de comportamento no qual eles foram condicionados, que eles aprenderam quando crianças. Existem estudos que comprovam que a maioria, mais da maioria, 70% dos homens que praticam violência contra a mulher ou contra seus familiares, né, contra as crianças, por exemplo, já viveram, já viram, já sofreram esse mesmo tipo de violência. Então, isso se torna naturalizado. A gente precisa trazer o olhar da compaixão, da conscientização, não é passar a mão na cabeça, é entender que essa pessoa também sofre, e muitas vezes, como bem disse a doutora, não tem um lugar de fala, não tem alguém para trocar sobre isso, não converse sobre isso com o seu pastor, ou com o padre, ou com o vizinho, ou com os amigos na roda de cerveja do bar do final de semana. Os homens não são acostumados a mostrar suas emoções. Cada vez mais a gente tem tido muitas experiências e muitas coisas que estão sendo feitas hoje em dia para trazer essa discussão. Ela falou desse grupo, gostaria muito de conhecer também, doutora. E eu trago um outro grupo que eu gosto muito, que se chama Papo de Homem, é um blog e tem página no Instagram. É feito de homens para outros homens. E eles trazem essa conversa. Como é importante a gente conversar sobre isso. Tem um documentário feito, acho que uns 2 anos atrás, chamado O Silêncio dos Homens, que fala sobre essa questão do sofrimento dos homens com machismo. Não é só as mulheres que sofrem com machismo, os homens também, porque eles têm que se colocar num lugar de superioridade que muitas vezes eles não querem ter, né? Ou se colocam por estarem acostumados a isso. Desculpa, Leide, eu me perdi na tua pergunta. Você falou para mim se eu queria comentar. Você respondeu. Eu posso só fazer pode. Que perguntam da advocacia sistêmica, eu falo da postura. Quando eu recebo em meu escritório, né, um caso de divórcio e que tem agressão, aí você faz esse olhar para esse conflito. Quando você consegue ampliar a consciência do casal, não significa que não vá haver o divórcio, que é importante dizer que a gente olha para o conflito, mas as questões de direito que as pessoas me procuraram, ela vai permanecer, eu vou dar as orientações de direito. Mas quando você consegue ampliar a consciência de um casal, que essa violência ocorreu por repetição de padrão familiar, esse ex-casal traz de volta esse entendimento de que não é o outro que é ruim, né? Não é o agressor. Ele sai dessa figura de agressor no sentido de que realmente vamos terminar, mas essa mulher consegue entender a repetição de um padrão. Às vezes ele veio de um lar violento, que ele não faz o por querer, né? E consegue resgatar a relação de companheirismo para seguir criando e cuidando daqueles filhos sem essa mácula, sem essa raiva. O futuro dessas crianças, desse casal que faz esse ex-casal, que faz esse processo de ampliação da consciência, é muito mais saudável, porque interrompe essa repetição de padrão. Esse homem, né, que passa por esse processo de ampliação de consciência, num próximo relacionamento, dificilmente torna-se um agressor normalmente, porque às vezes é padrão na vida desse agressor. Infelizmente, ele termina um relacionamento, mas acaba agredindo
porque está no sistema dele. Quando faz esse processo de ampliação de consciência, você resgata essa ideia do olhar para o conflito, é resolver de forma que ele não se repita. Essa repetição do ato também acontece com a mulher. Às vezes ela vem de um lar onde sofreu muita violência, e aí ela sofre de novo na relação ao ato de violência, e às vezes, doutora, ela nem percebe que ela está sofrendo uma violência. Né? Quantas mulheres vão ao salão, pintam o cabelo de uma cor, quando chega em casa, o marido olha assim, que é isso? Pode voltar para o salão para você voltar o cabelo como era antes. Né? Quantas mulheres vão ao shopping comprar uma roupa, ou vão numa loja, o companheiro vai junto, e ela troca de roupa umas 10 vezes até ele dizer assim, é essa roupa. Perfeito. Né? Então, isso não deixa de ser uma violência, e ela nem se percebe. Uma coisa é o zelo, né? Tem alguns companheiros que gostam de ir, apesar que é difícil, o homem não gosta de ir à loja com mulher, né? A gente demora muito a escolher, não é, pastor? Mas, assim, tem uns que gostam, né, quer acompanhar, quer a companhia mesmo. E é importante, porém, a escolha é dela, sim, não só na roupa, mas em tudo naquilo que ela quer escolher. Sim. E aí, esse padrão, só para finalizar, eu falo assim, o dedo podre. Isso. Primeiro, não existe, mas é que ela acaba procurando as mesmas características nessa repetição do padrão do sistema dela, que remete àquela violência que ela sofreu. Isso. Aí ela acaba procurando essas características e aí escolhendo praticamente os mesmos homens, mas não é o dedo podre, entendeu? Aí se ela passa por um processo de ampliação de consciência, ela consegue vai sempre em busca daquele padrão, né, de homem. A mulher vai sempre em busca de padrão daquele homem, e às vezes o homem também vai sempre em busca daquele padrão de mulher, que está relacionado às figuras materna e paterna, que nós carregamos, né? E às vezes, sabe aquela história do começo do casamento? A minha mãe não cozinhava assim, a minha mãe não faz assim, meu pai não faz assim. Né? É o inconsciente da gente falando dentro das relações, só que você não está casado com mamãe, nem está casado com papai. Inclusive, eu estranho muito nas relações quando um trata o outro de mãe e pai. Sim, né? Sim. Isso aí também precisa ser analisado. Eu vou mais longe, desculpa atalhar, mas já para pegar o gancho, eu vou mais longe e consigo pensar assim, ó, como a gente ouve, né, como a Leide falou, sobre o cabelo, sobre as roupas, sobre várias coisas, quanto que as mulheres não tomam isso como, claro que não é uma violência explícita, mas é um cerceamento da sua liberdade, né? As mulheres muitas vezes não tomam isso como um cerceamento, ao contrário, tomam como, ele tem ciúme de mim porque me ama. Ele não quer que eu use a roupa curta ou justa, ou a roupa que eu quiser, porque me ama. E muitas vezes essa ideia parte de um próprio desconhecimento da mulher sobre si mesma, sobre a sua autoestima. Quando o marido fala assim, não gosto de mulher de cabelo curto, ótimo, mas isso é o seu gosto, não quer dizer que eu tenha que não ter cabelo curto porque você não gosta de cabelo curto. Isso. Certo? Só que para estar nesse lugar, a mulher precisa já ter um nível de segurança sobre si mesma, de auto-amor, de aceitação de si, que já depende de uma consciência mais elevada, que é o que a doutora está apontando, não é? A gente aprende, se acostuma a pensar que ciúme é prova de amor, o controle é cuidado, e a gente precisa ter muita cautela para observar, para ver se esse ciúme é um ciúme que é com base no amor, num cuidado, numa vontade de proteger, ou é uma vontade de cercear a liberdade, porque as violências começam por aí, nessas pequenas coisas. Por exemplo, impedir que a mulher gaste o seu próprio dinheiro com o que ela quiser, quando o dinheiro é dela, foi ela que fez aquele dinheiro, foi ela que trabalhou, ela muitas vezes entrega o dinheiro todo na mão do marido. Tudo bem, a gente tem que ajudar, eu acho que é isso, a gente trabalha junto, a gente é um casal, uma família. Mas se eu quiser gastar meu dinheiro em 10 esmaltes, o problema é meu, o dinheiro é meu, certo? O que acontece muitas vezes é que não há essa consciência nem das mulheres, nem esse olhar de entendimento dos homens. E aí que eu digo, né? A gente precisa falar sobre isso, quebrar esses padrões, buscar ajuda tanto para os homens como para as mulheres, para que eles lidem com essas vulnerabilidades, né? Não é uma tarefa fácil, mas eu acho que ela é muito necessária. O grupo de apoio, conversar com o pastor, conversar com os amigos,
enfim, com os líderes, para que a gente tenha esse entendimento. As mulheres são sujeitos de direito, volto a repetir, são seres humanos que precisam ter os seus direitos respeitados, de ser, de ter coisas, de sair, etc. Não é porque casou que virou propriedade de alguém. Eu acho que essa questão é que é o cerne da violência, né, hoje em dia. Agora vamos falar com a doutora Mariângela sobre o aspecto da lei, né? A Lei Maria da Penha, como funciona a medida protetiva, como fazer a denúncia, como é acolhida essa mulher. A senhora pode esclarecer para a gente? Sim, é importante, nós estamos fazendo 14 anos, né, da Lei Maria da Penha. Hoje eu vi uma postagem, eu fico bastante chateada. Nós estamos vivendo um momento em que as informações elas nunca estiveram tão disponíveis, mas as pessoas nunca estiveram com tanta preguiça de pesquisar e ler. Antes a gente precisava de buscar aquelas enciclopédias, um mesmo assunto estava em 4, 5 livros. Hoje não, está tudo ali sintetizado. Você consegue, em uma pesquisa do Google, saber da história do feminismo desde o começo, saber da história dos direitos humanos desde o começo, e eu ainda vejo postagem falando do direito dos humanos, como se o direito dos humanos estivesse voltado somente para a população carcerária, como se o feminismo tratasse somente de questões de direito reprodutivo, que é importante falar, sim, que parte de violência doméstica também. Então, buscar informações, gente, porque se hoje nós temos legislação do idoso, o Estatuto da Criança e do Adolescente, a própria Lei Maria da Penha, são coisas que vieram dos direitos humanos. Os direitos humanos não tratam somente da população carcerária, e população, são seres humanos que estão lá dentro. Os direitos humanos, Marleide, é para quando um ser humano cometeu um erro, que ele perdeu a humanidade dele, ele não nos arraste junto. Não é porque ele perdeu a humanidade dele que nós vamos perder a nossa, tratando-o como ele tratou o outro indivíduo no erro, entendeu? Entendi. Então, assim, é muito importante fazer esse recorte, que hoje nós estamos no mês da Lei Maria da Penha. É uma conquista feminina e dos direitos humanos. Os direitos humanos, eles não estão restritos à população carcerária, assim como o feminismo não está restrito à minissaia, que é massutiã, que são conquistas também, porque a minissaia, ela não é só a minissaia, é a liberdade, né, do corpo da mulher, são símbolos. É preciso pesquisar, aprofundar nas informações, para a gente não estar defendendo o errado, né? Amar o nosso inimigo. O que é o amar o nosso inimigo? Vamos nos aprofundar aí. E agora vamos na legislação. A legislação, ela traz uma proteção, porque a Maria da Penha, ela passou por várias violências, várias tentativas, né, de assassinato pelo companheiro, por isso que está lá, quando os outros perguntam assim, por que não tem a lei João do Penho? Sim. Aí eu falo, me apresenta um João que ficou paraplégico e por causa de tiro, e mesmo paraplégico ainda a mulher dele tentou matar ele, eletrocutado. Me apresenta um João nesse cenário que nós vamos criar uma lei João do Penho. É preciso mostrar o quanto que a mulher está vulnerável, quanto que o Estado não conseguiu proteger a Maria da Penha, que ainda teve força de se transformar em uma lei. Então, as medidas protetivas da legislação Maria da Penha, ela vem para garantir segurança para essa mulher denunciar, que é o que a gente estava falando das notificações, subnotificações. Então, assim, a partir do momento que ela faz a denúncia, é retirado o agressor, dependendo da situação, ele não pode chegar perto dela, tantos metros de distância, é para garantir para ela, e infelizmente o Estado ainda falha, que ela pode notificar, ela pode fazer essa denúncia, que a integridade física dela estará mantida a partir daquele momento. E aí as medidas são dadas de acordo, né, com caso a caso. Eu mandei para você, e eu peguei meu celular aqui, para fazer as denúncias. Nós temos aqui na nossa cidade a Secretaria, né, da Mulher, o número é o 022 2771 3125. Temos também o número de WhatsApp, 22 99870 8546. As secretarias, elas têm uma rede de apoio, dependendo da situação, essa mulher é tirada até da cidade, com o filho, ocorre tudo em sigilo. Então, se tiver alguma mulher nos ouvindo, que a situação dela for crítica e que ela entende que ficar em Rio das Ostras não vai ser seguro, ela pode buscar essa secretaria, explicar a situação, que essa mulher é retirada junto com o filho e levada para um outro centro, que a gente nem passa grandes informações nesse sentido,
para realmente manter a integridade. Eu arrepio porque nós precisamos muito olhar para a violência doméstica. Imagina que hoje nós temos mulheres, irmãs, que estão numa situação dessa, que precisam ser retiradas da sua cidade, do seu seio familiar, para manter essa integridade física, que é o básico, né? A integridade física, o direito de ir e vir. Muita dor, muito sofrimento para essa mulher, para essa família, né? Essa criança envolvida. Lara, eu vou aqui, já são 11h37. Eu vou colocar uma música, aí na volta eu já começo com você, tá bom, querida? Ok. Vamos ouvir uma música da Ludmilla, Sonhos de Deus. Nunca pode parar. O que vem pra tentar ferir o valente de Deus em meio às suas guerras? Que ataque é capaz de fazê-lo olhar pra trás e querer desistir? Que terrível arma é usada pra tentar paralisar sua fé. Cansaço, desânimo, logo após uma vitória, a mistura de um desgaste com um contra-ataque do mal, a dor de uma perda ou a dor da traição, uma quebra de aliança que é a raiz da ingratidão. Se alguém está assim, preste muita atenção, ouça o que vem do coração de Deus. Em tempos de guerra, nunca pare de lutar, não mais aguarda, nunca pare de lutar. Em tempos de guerra, nunca pare de adorar, libera a palavra, profetiza sem parar. O escape, o descanso, a recompensa vem sem demora. O escape, o descanso, a recompensa vem sem demora. O escape, o descanso, a recompensa vem sem demora. O escape, o descanso, a recompensa vem sem demora. Você crê? O que vem pra tentar ferir o valente de Deus em meio às suas guerras? Que ataque é capaz de fazê-lo olhar pra trás e querer desistir? Que terrível arma é usada pra tentar paralisar sua fé. Cansaço, desânimo, logo após uma vitória, a mistura de um desgaste com um contra-ataque do mal, a dor de uma perda ou a dor da traição, uma quebra de aliança que é a raiz da ingratidão.
Se alguém está assim, preste muita atenção. Ouça o que vem do coração de Deus. Em tempos de guerra, nunca pare. Nunca pare em tempos de guerra. Nunca pare, libera a palavra. O estático descansa, cura, recompensa vem. Sem demora, o estático descansa, cura, recompensa vem. Sem demora, o estático descansa, cura, recompensa vem. Sem demora, o estático descansa, cura, recompensa vem. Sem demora. São 11h46, estamos aqui de volta. Quero aqui mandar o meu abraço, tanto eu quanto a doutora Maria Ângela, quanto a Lara, para Cleide de Taubaté, Rosana de Osasco, São Paulo, Gilmara de Belo Horizonte, Carla de Aparecida, Bete de Nova Iguaçu, Rio de Janeiro, Cleide de Silva Jardim, Maria de Professor Souza, Sandra de RO, Rio das Outras. Aqui temos Sérgio Silva nos assistindo, Priscila. Quero agradecer a vocês, Ana Luísa, muito obrigada pela audiência. Compartilhe essa live para que possa chegar às pessoas que estão sendo afetadas com essa violência. Eu sempre falo, né, e faço jus às palavras da doutora Maria Ângela, que nós temos que acolher tanto a mulher que está sofrendo pelo ato de violência, como também esse agressor, precisamos acolher também, precisamos acolher a família, precisamos acolher a criança. Muitas das vezes essas mulheres moram junto com os pais, né, e esses pais estão assistindo esse ato de violência e não pode fazer nada. E aquela história que briga de marido e mulher, ninguém coloca a colher, é uma questão, uma frase antiga, e que muitas mulheres perderam suas vidas por conta de uma frase dessa. Ontem mesmo eu vi no jornal, um carro, eu não lembro qual foi a cidade, parou, colocou o alerta, e de repente sai um homem andando, caminhando tranquilo, e depois as pessoas foram perceber que ele tinha acabado de assassinar sua esposa. E no carro tinha uma mala que dava a entender que ela estava indo embora da relação. Então, nós precisamos estar ao lado dessas mulheres. São 11h45, eu vou passar aqui brevemente para a Lara, que nós ainda temos muitas perguntas para você concluir essa parte, para que a gente possa falar da prevenção e denúncias. Ok. Leite, só para complementar, eu fiquei muito feliz de ouvir a doutora Maria Ângela trazer essas informações, de que em Rio das Ostras as mulheres têm esses canais, né, de acesso para denúncia, para o acolhimento. E lembrar, acho que a doutora pode até falar melhor que eu sobre isso, mas lembrar que a partir de 8 de julho desse ano, agora durante a pandemia, o atendimento às vítimas de violência doméstica passa a ser considerado serviço essencial à população. O que isso quer dizer? Quer dizer que ele não pode ser interrompido em período de calamidade pública, como que nós estamos vivendo agora durante a pandemia, né? Isso foi uma lei que foi aprovada recentemente no Congresso, na Câmara dos Deputados do Congresso Nacional, projeto da bancada feminina e feminista do Congresso, a deputada Maria do Rosário, do PT do Rio Grande do Sul, da Flávia Moraes, do PDT de Goiânia, e de 22 outras integrantes, né? Muita mulherada forte, de fibra, que está lá nos representando no Congresso. A gente sabe que a participação das mulheres na política ainda é muito pequena, muito incipiente no Brasil, que a gente precisa mudar isso, mas a gente tem conseguido conquistas históricas incríveis, como a Lei Maria da Penha, como isso que eu estou falando agora, né? Essa lei prevê a criação de canais gratuitos de comunicação que sejam interativos para o atendimento virtual, tanto por celular ou por tablet, e também
que essa notificação da Lei Maria da Penha, agora, nesse momento de pandemia, ela não precisa mais ser feita na delegacia, ela pode ser feita online, inclusive. Ela pode ser feita pelos sites das secretarias de segurança pública e delegacias dos estados, né? Não sei como está isso em Rio das Ostras, mas a lei prevê isso, que a mulher não pode, nesse momento, sair de casa, mas ela tem, sim, como fazer a denúncia. Tem o 180 também, que eu já falei antes, que é o número, né, nacional de apoio às mulheres, e muitas outras estratégias que têm sido desenvolvidas, que eu acho que a gente vai falar um pouquinho mais adiante, né, Marlene, nas coisas que a gente tem visto acontecer para a proteção das mulheres durante a pandemia. E que bom que aí em Rio das Ostras a gente já tem algumas dessas estratégias à disposição da população, porque é isso, a gente não precisa sofrer calada, a gente está confinada sim, mas sozinhas nunca. É importante a gente pensar nisso. Lara, aproveitando que você está nessa fala, como se dá o acolhimento psicológico? Olha, o acolhimento psicológico a vítimas de tanto de violência doméstica como violência sexual é recomendado que seja feito com a presença de um psicólogo, seja na delegacia, né, nas delegacias da mulher, ou se essa mulher for, por exemplo, a um serviço de estratégia de saúde da família, um posto de saúde, que ela passe por um profissional de psicologia, ou pode ser também um assistente social, muitas vezes é um assistente social, que vai tomar esse depoimento, vai acolher essa fala dessa mulher e vai fazer o registro para que ela não precise repetir várias vezes a mesma história, como a gente sabe que acontece. Então, tem que falar na delegacia, daí tem que falar depois para outra pessoa, depois tem que falar para o assistente social, para o psicólogo, para o médico, e assim vai. Então, o que se propõe, né, o que se diz na lei, que essa mulher deve ser acolhida por um serviço de saúde, preferencialmente, ou, se numa delegacia, ser acolhida por um profissional de psicologia ou assistente social, que vai tomar esse depoimento de uma forma humanizada, amorosa, sem culpabilização, não questionando a vítima a respeito de que ela estava usando, o que ela estava fazendo, ou onde ela estava, não interessa. A gente precisa ouvir, dar voz para essa mulher, fazer o registro e, a partir daí, então, tomar as medidas cabíveis, evitando ao máximo a exposição da vítima, que ela tenha que repetir muitas vezes a história ou ser exposta a danos psicológicos maiores do que ela já está. A gente tem que lembrar que casos de violência doméstica e de violência sexual, eles são traumas graves. As mulheres se sentem envergonhadas, muitas vezes se sentem culpadas por essa questão histórica que a gente já falou, né? São expostas, às vezes, a vizinhos, a filhos, a amigos, e isso tudo traz uma sensação de vergonha muito grande. E elas, muitas vezes, até nem se enxergam como vítimas da situação, né? Então, é muito importante o acolhimento, a escuta humanizada, que essa mulher possa não ser julgada, e sim, como a palavra diz, né, acolhida, respeitada nos seus direitos. Eu achei muito interessante que a doutora Maria Ângela falou sobre os direitos humanos, porque a gente precisa pensar o seguinte: as leis existem para proteger os cidadãos, para promover um ordenamento social, né? E se existem leis contra, assim, abusos contra crianças, contra violência aos idosos, às mulheres, à população carcerária, é porque essas populações continuamente têm os seus direitos violados. E as leis existem para que haja algum equilíbrio na sociedade que a gente vive, senão a gente está entregue à barbárie, né? A gente volta para a Idade Média. Eu acho que é isso. O acolhimento é muito importante. Se for com um profissional de psicologia, perfeito, maravilhoso, mas pode ser também com um assistente social, ou até com uma pessoa, um atendente de uma delegacia da mulher, uma atendente de preferência do sexo feminino, que possa ouvir uma enfermeira, que possa ouvir essa mulher e num lugar de empatia e não julgamento. E fazer esse registro, né? O importante é fazer o registro por escrito do que essa mulher está relatando, para que ela não precise ficar repetindo a mesma história 1 milhão de vezes. É isso. E tem aquela história, né?
que às vezes a mulher chega ao pronto-socorro, o hospital, um atendimento num posto, e aí a questão da vergonha é tão grande, ela diz que caiu no banheiro. Né? E aí, esses profissionais que estão aí na porta de entrada têm que ficar alerta e, de uma forma muito cuidadosa, chegar até essa mulher e perguntar se realmente ela caiu do banheiro, porque normalmente a história é essa, e aparece o rosto com uma mancha no braço, uma mancha na perna, é sempre uma queda. Eu sei que acontece acidente doméstico, né? Sim. Não vamos generalizar, tá? Mas precisamos ter um olhar, né, sobre essa fala que está sendo apresentada aí. Importante também são os grupos terapêuticos, estão as rodas de conversa abordando esse tema. Infelizmente, nós estamos em pandemia, então, várias clínicas, vários consultórios, né? Eu não sei como é que está o atendimento ambulatorial aqui, da psicologia no município, mas existem grupos, né, psicólogos, terapeuta ocupacional, aonde acolhe essas mulheres, né, para poder fazer essa fala. E aí eu jogo de novo, né, na mão de vocês, profissionais, que também façam esses grupos de escuta também com o homem. E nós, em casa, temos que cuidar das nossas crianças, né, educar os nossos filhos para poder respeitar a mulher. E se nós estamos passando violência, não tenha vergonha, você não está só. Existem redes, vocês podem olhar a minha página, a página da doutora Maria Ângela, que nós vamos falar daqui a pouco, da Lara, para poder acolher vocês não estão só. Quanto a essa questão da prevenção da denúncia, doutora Maria Ângela, o que é que a senhora tem que falar conosco? Então, eu queria ampliar um pouquinho essa rede de apoio, que às vezes a gente deixa na ideia sempre dos governantes. E fazer um apelo, né, aos líderes religiosos, nós estamos em uma rádio evangélica, a importância deles nesse papel, nesse acolhimento dessa mulher e no olhar, tanto do agressor, mas é preciso trazer isso para esse âmbito, porque é assim que a gente vai quebrar o padrão, porque a religião também é base da sociedade. A gente precisa trazer esse diálogo. Parabéns para esse espaço, nos deixar falar tão abertamente, tão à vontade, sempre com muito respeito, é claro, que eu acho que isso é a base de qualquer relação, mas eu me senti bastante à vontade para abordar temas que, às vezes, não nos é permitido. E é muito importante essa ampliação de consciência dos líderes religiosos por causa desse apoio. A gente, do apoio, não está só no Estado. A gente trazer isso para o nosso âmbito familiar, para a sogra apoiar essa nora que foi agredida, ela falar com esse filho que ele está errado, e a mãe falar com essa filha que, às vezes, dentro da própria casa, ela não tem a força e o apoio, aí ela acaba não denunciando, porque se a mãe não ajuda, se a sogra não ajuda, se a cunhada, se todo mundo está condenando essa mulher, que o meu irmão vai ser preso, ela não vai e entender que a subnotificação pode levar ao feminicídio. Sim. Porque ele começa agredindo e aí impede essa mulher, não dá esse apoio para ela notificar, essa agressão vai aumentando até o ponto de o que é o agressor, que pode se regenerar, que pode passar por um processo de ampliação de consciência e não ser mais um agressor e ser só apenas um capítulo da vida dele, pode torná-lo um assassino, levar ao feminicídio. Então, assim, é muito sério e muito importante a gente ampliar essa rede de apoio além dos governos. Nós sermos essa rede de apoio, a religião ser essa rede de apoio, tanto para a mulher agredida quanto para esse agressor, para eles terem chance, porque uma vida de uma mulher perdida acaba com a família e marca para sempre esse homem também, entendeu? Importante, porque eu assisti um vídeo, né, de uma cantora gospel, onde trata dessa questão da violência doméstica. Porém, o cenário do vídeo, a mulher, ela vai à igreja, ela ora, e este homem volta à igreja e se encontra com ela, mas não tem nenhum acolhimento para poder tratar a causa, né? Então, muitas das vezes, as mulheres, né? Aqui é uma rádio cristã, onde abrange vários segmentos, né? Apesar que o meu programa é o Espaço Psi Vida, onde eu trato saúde mental com qualidade de vida, e eu sempre trago um tema dentro da psicologia, que é ciência, mas nós também, eu concordo plenamente com a doutora Maria Ângela, que essas redes precisam ser ampliadas,
né? E este homem está cometendo esse ato, não é uma questão espiritual, é uma questão psicológica e precisa ser tratado, né? Agora, como a mulher pode avançar nessa denúncia se ela não tem apoio? Precisa ter apoio. As nossas comunidades, nossas associações de moradores também podem abrir suas portas quando acabar a pandemia, né? O próprio condomínio pode abrir sua porta para poder chamar profissionais que façam um trabalho voluntário nessa área, né, doutora? Nós precisamos entender que quando a mulher sofre a violência doméstica, onde ela precisava se sentir mais segura, isso é tirado dela. Isso a fragiliza mais ainda. E, às vezes, ela tem que ir na delegacia ou somente com o defensor, ou somente com o advogado, onde está, né, a irmã, a mãe, a família nessa hora. É amparar para dar força para ela chegar lá e contar essa história. E, às vezes, ela vai precisar contar 2 vezes, como a Lara falou, que a Lei Maria da Penha protege, né, nesse sentido também, para que esse acolhimento, que ela não precise ficar repetidas vezes, mas, infelizmente, nem todo o nosso sistema judiciário está próprio para receber essa mulher. Então, quando ela tem um apoio, quando alguém da família vai junto com ela, né, dá essa segurança, vai que eu estou junto com você, você não está sozinha nessa, isso vai aumentar consideravelmente as notificações. Se no final do culto abrir para falar, se você estiver passando por isso, vem, que você não vai precisar voltar, nós vamos te ajudar, entendeu? E entender que no momento da agressão é preciso olhar para o agressor, mas quem está mais fragilizado, quem está correndo risco de vida, até tendo a integridade física ferida, é a mulher. É preciso ter esse olhar e, infelizmente, ela não encontra esse olhar. Precisa ser acolhida, né? E eu quero deixar aqui para essa liderança, né, da nossa cidade de Rio das Ostras, que eu, como profissional da área, eu estou à disposição quando acabar a pandemia, mas podemos fazer uma reunião online, né, uma roda de conversa, não grupo de terapia, mas roda de conversa online, para poder debater, né, sobre esse assunto e acolher essas mulheres. Para finalizar aqui, eu quero deixar aqui a página, né, antes de passar a palavra para as nossas convidadas, a da doutora Maria Ângela, DCSUAA, Advocacia, do Instagram. Ela vai repetir, @DCSUAA, Advocacia. Desculpa. A página da Lara é @Lara Taborda Psi. E também tem @Florescer Psi Online. Eu vou passar agora a palavra para a doutora Maria Ângela, para ela fechar, ela falar sobre as redes delas, como encontrar a doutora Maria Ângela. Fique à vontade, doutora. Obrigada, mais uma vez, por estar aqui. Já quero parabenizar pelo tema do próxima semana, que também é muito importante falar sobre a violência infantil, que é uma questão que os corpos das crianças também são vistos como propriedade dos pais, e não são, assim como as mulheres, são indivíduos em crescimento. Parabéns, mais uma vez, à rádio e à doutora Marleide por ter esse olhar sensível. Os nossos meninos e as nossas meninas também precisam dessa atenção que as mulheres já estão conseguindo. Me sigam nas minhas redes, né, @DC Sua Advocacia no Instagram, Maria Ângela de Castro no Facebook, e muito obrigada e até uma próxima. É muito bom estar aqui nesse espaço. Que delícia. @DC Sua Advocacia. Isso, rapidinho, Lara, a admiração é recíproca, eu não estou te vendo, mas quero estreitar os laços. É muito importante quando profissionais, nós somos muito importantes para a sociedade, a advocacia, a psicologia, quando assumem a importância dos direitos humanos e fala da importância do feminismo, amplia a consciência, né, de todo mundo. Parabéns e muito obrigada por essa manhã hoje. Obrigada, doutora. Da mesma forma, minha querida, vamos trocar. Se Deus quiser, vamos poder ter outras oportunidades. Leite, muito obrigada pelo espaço. Eu vou finalizar, então, só falando 2 coisas. Dizendo que o apoio via internet, o apoio online, ele já existe, ele é possível, seja na forma de atendimento psicológico. Eu já trabalho com psicoterapia online há algum tempo, desde antes da pandemia. As minhas redes principais são Lara Taborda Psicologia e Psicoterapia no Facebook e o @Lara Taborda Psi no Instagram, quem quiser me seguir lá. Parou de falar.
Tem um problema aqui no áudio da querida Lara. Nós não estamos te ouvindo, querida. Sinal. A Lara faz um trabalho maravilhoso, ela é psicóloga, ela atende online. Então, se você seguir a nossa página, você vai alcançar a Lara. Eu quero dizer a vocês que eu estou aqui à disposição da comunidade, das mulheres de Rio das Ostras. Quando acabar essa pandemia, nós vamos voltar às nossas reuniões, né, doutora, que a gente fazia presencialmente. Mas siga a minha página, @Espaço Psi Vida, e lá tem vários projetos de roda de conversa, terapia individual, onde a gente possa conversar sobre esse tema. Eu também trabalho com terapia de casal, eu atendo também, nesse caso de ato de violência, atendo também o homem e também atendo a mulher, né, para acolher os dois, atendo também a criança, a família precisa ser acolhida. O programa Espaço Psi está aqui à disposição da comunidade. Na próxima quarta-feira, nós iremos falar sobre um tema muito forte, muito atual, né? E eu quero agradecer a você que está fazendo seu almoço nesse exato momento. Gratidão por participar da sua casa, do seu momento. É um prazer enorme estar aqui com vocês e nós nos encontramos na próxima quarta, aonde eu quero falar com você sobre o Fórum sobre Suicídio que vai acontecer em setembro. Setembro, minha agenda vai ser só sobre suicídio, tanto na rádio quanto nas minhas redes sociais. Então, até quarta-feira, com violência infantil, gratidão. Obrigada por me deixar aqui, estar perto de você. A Lara não entrou, mas eu agradeço a ela de coração, a profissional que ela é, doutora Mariângela, muita gratidão. O povo está aqui comentando, as mulheres estão comentando, as famílias estão comentando a participação dessa equipe, que é uma equipe multidisciplinar, né? Onde a gente vai falar sobre os temas. Obrigada, tenha um dia abençoado. Gratidão. A sua melhor companhia. Bom gosto e qualidade no ar. É aqui. A Bom Music. A número 1.